Olá, que bom estarmos juntos para mergulhar de cabeça no Salmo 94. Sabe, este é um daqueles salmos poderosos que falam muito fundo sobre a justiça de Deus, especialmente quando olhamos ao redor e o mundo parece, bom, dominado pela injustiça. Vamos descobrir juntos como encontrar esperança e confiança bem no meio do caos. E olha só como ele já começa direto ao ponto, com uma pergunta que, nossa, parece que foi escrita ontem, né? É um verdadeiro grito de angústia, sabe? Aquela frustração que a gente sente no fundo da alma quando vê o mal prosperando, aparentemente sem freio. Até quando, Senhor? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar aqui. Agora, um ponto aqui que é crucial para a gente entender todo o resto. O Salmo chama Deus de Deus das vinganças. E na hora, a gente pode pensar naquela vingança humana, cheia de raiva, né? Mas calma, a palavra hebraica original, nakam, não tem nada a ver com isso. É um termo, digamos assim, de tribunal. Pense num juiz que aplica a sentença correta para restaurar a ordem, para proteger as vítimas. É isso, é um ato de justiça, não uma explosão de raiva. Ok, então com essa ideia clara na cabeça de uma justiça que restaura, vamos entrar na primeira parte do Salmo e você vai ver, é um clamor, um apelo muito intenso e urgente feito a Deus, o grande juiz de toda a terra. Aqui o salmista começa a pintar o quadro da situação, sabe? Ele não está só desabafando, ele está detalhando. Ele pede que Deus se levante, que ele haja. Ele descreve a arrogância dos opressores, que não fica só nas palavras, não. Eles agem como a crueldade que tem um alvo bem específico. E quem é o alvo? Os mais frágeis, os mais vulneráveis, as viúvas, os estrangeiros, os órfãos. Exatamente as pessoas que a lei de Deus fazia questão de proteger de um jeito todo especial. E aqui a gente chega no auge da arrogância dessa gente. O problema não é só eles fazerem o mal, é que eles têm a mais absoluta certeza de que nada vai acontecer com eles. A mentalidade é essa: Deus não está vendo, Deus não se importa. É o que a gente chama de ateísmo prático. A pessoa pode até dizer que Deus existe, mas vive como se ele fosse totalmente irrelevante, como se não fizesse a menor diferença no dia a dia. Mas é aí que a coisa vira. Presta atenção, porque o tom do salmista muda da água para o vinho. Ele para de lamentar e parte para um argumento lógico, poderoso, que vai simplesmente expor como o pensamento desses ímpios é uma completa tolice. E que argumento! É brilhante, sério. Para a ideia de que Deus não vê, ele responde com uma lógica que não tem como contestar. Pensa comigo. Aquele que fez o ouvido, por acaso ele não ouve? Aquele que formou os olhos, será que ele não enxerga? É de uma simplicidade genial. É óbvio que o Criador tem, no mínimo, as mesmas capacidades que ele deu para a sua criação. E aí vem a conclusão do argumento, que soa quase como um veredito final de Deus. O Senhor conhece direitinho o que se passa na cabeça das pessoas, e Ele sabe que esses pensamentos são vãos. Essa palavra em hebraico é hevel, é a mesma palavra que aparece um monte de vezes lá em Eclesiastes, sabe? Significa algo como um sopro, uma fumacinha que some no ar. É isso que a sabedoria humana se torna quando resolve bater de frente com seu Criador. Fútil, passageira. Agora, o Salmo dá mais uma virada. O foco sai dos opressores e se volta para dentro, para a experiência do povo de Deus. E aqui ele vai revelar uma verdade, olha, bem surpreendente sobre o sofrimento. E que verdade! É um paradoxo se a gente para pensar. A disciplina de Deus é chamada de bem-aventurança, de felicidade. Como assim? É porque não é uma punição de um tirano, mas a instrução cheia de amor de um pai. É nesse processo de correção que Deus nos ensina o caminho certo, a sua lei, e nos dá uma paz interior, um descanso que fica lá, firme, mesmo quando os dias maus chegam com tudo. Olha, se a gente tivesse que apontar o coração, o centro de todo este salmo, seria este versículo. É a promessa firme e inabalável da fidelidade de Deus. O povo dele é sua herança, o seu tesouro, e a promessa não poderia ser mais clara. Ele nunca, jamais, vai abandonar os seus. Essa certeza que é a rocha, a base firme onde a fé do salmista consegue se apoiar. Agora, na parte final, a gente vê que o salmo fica bem pessoal. É como se o autor abrisse o coração e compartilhasse o próprio testemunho, sabe? Ele vai contar como encontrou segurança e consolo em Deus, bem no meio de uma angústia que parecia que ia engolir tudo. E a pergunta que ele faz é solitária. Dá para sentir a impotência na voz dele. E é uma pergunta que a gente se faz também, não é? Quando a gente olha para o poder dos que fazem o mal, para essa injustiça que parece estar em todo lugar,
É tão natural pensar, meu Deus, quem é que vai se levantar por mim? Quem vai ficar do meu lado? E então, vem a resposta. E ela não é tímida. A resposta da fé vem com força total. E a resposta não é um exército, não é um político, não é um líder humano. A resposta é o próprio Deus. Ele é o refúgio, a fortaleza, a rocha segura. A ajuda não é algo que ele envia de longe. A ajuda é ele mesmo. E essa é uma experiência muito íntima, muito pessoal. Sabe, naqueles momentos de fraqueza, quando a gente sente que o chão vai sumir, que os pés vão escorregar? O salmista diz que há aí que a Hesed de Deus nos segura. Hesed, que palavra linda. É o amor leal, o amor da aliança, a misericórdia fiel de Deus que nunca falha. E o mais importante, ela não se baseia no que a gente está sentindo, mas no caráter de quem Deus é. E aí, o Salmo faz uma denúncia que, nossa, parece que foi escrita para os dias de hoje. Ele fala sobre o trono da perversidade. O que é isso? São governos, são sistemas inteiros que pegam a estrutura da lei e a usam para legalizar a injustiça, para oprimir. É a corrupção virando lei. E a pergunta que o salmista joga no ar é poderosa. Será que Deus tem alguma parceria com esse tipo de poder? E a resposta é um gigantesco e sonoro não. Bom, e para nós que estamos lendo este salmo séculos depois, a história não acaba aqui. Na verdade, ela chega ao seu ponto mais alto. Porque todos esses clamores, todas essas perguntas e esperanças que a gente viu, tudo isso encontra sua resposta final e perfeita em uma pessoa, Jesus Cristo. Então vamos conectar os pontos. Onde a gente encontra a resposta definitiva para o Salmo 94? A gente encontra em Cristo, que é o Criador que vê e ouve tudo, e que também é o juiz que um dia vai acertar todas as contas. A gente encontra em Cristo que veio e se colocou ao lado dos oprimidos. Nele, a gente encontra a verdadeira rocha, o nosso refúgio seguro. E de forma mais incrível ainda, a gente encontra essa resposta na cruz. Pensa bem, a maior de todas as injustiças da história se tornou o lugar da mais perfeita justiça e misericórdia de Deus. É ali que a salvação é oferecida a todo aquele que crê, não por mérito, mas unicamente pela graça. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para a gente levar para a vida. Se a gente tem essa certeza, a certeza de que o juiz de toda a terra um dia vai colocar tudo no seu devido lugar, que a justiça perfeita vai reinar, como é que essa esperança deve transformar a nossa maneira de viver hoje? Como isso muda a nossa reação à injustiça que a gente vê todo santo dia? É algo para a gente pensar, e muito.